Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Hoje eu tenho um tema muito bacana, a gente vai falar como era a vida em São Paulo, principalmente no bairro da Moca, nos anos 50, nos anos 60. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque hoje a gente está vivendo uma cultura da abundância, né? A gente tem acesso a muita coisa, a gente tem celular, a gente tem computador, a gente tem internet, e parece que a gente está sempre reclamando, a gente está sempre infeliz, está sempre faltando algo, né? E essa ideia de que está faltando algo sim, aí o dia que eu comprar aquela coisa, o dia que eu tiver aquela casa, o dia que eu tiver aquele telefone celular novo, aí eu vou conseguir ser feliz, né? E eu acho que isso, no fundo, é uma grande ilusão. E eu estou trazendo para um tema especial um convidado mais do que especial, que é o meu pai, o Jaime, e eu vou passar daqui a pouco para ele se apresentar, para ele contar um pouco da história dele, mas é lógico, né, dispensa apresentações, é sangue, é família, e o meu pai sempre me contou muitas histórias de como era a vida antigamente, como foi a infância dele e tudo mais. Então, eu acabei sendo um apaixonado por história, junto com meu irmão também, que é um apaixonado, estudioso de história. Então, eu quero passar para ele se apresentar, para o seu Jaime se apresentar, e começar contando um pouco da sua história. Talvez a gente possa até começar um pouco pelos seus pais, pela história dos seus pais, que é uma história também muito especial. Bom, eu sou o Jaime, pai do Daniel e do Denis, né? E moro aqui no bairro da Moca, em São Paulo, e tenho bastante história. Eu sou filho de imigrantes portugueses. A minha mãe veio para o Brasil em 1925. O meu pai, ele veio... A minha mãe tinha 13 anos de idade. O meu pai tinha 14 anos. Evidentemente, a minha mãe veio bem depois. O que acontece? Meu pai veio em 1910 para o Brasil. Ele saiu lá de Portugal, em Alcobaça. Naquela época pegou um trem, foi até Lisboa, se enfiou num navio, ficou 45 dias num navio, né? E veio para 44 dias no navio e veio para São Paulo. Desembarcou em Santos e com pouca idade ele arrumou para trabalhar na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Imagina só um menino com 14 anos, né? Então tem uma historinha sobre essa Santos-Jundiaí, que quando o trem se locomovia, os índios atacavam. E meu pai, como era muito pequeno, ele se enfiava dentro das panelas, porque ele trabalhava na cozinha do trem. A minha mãe veio depois, porque a minha mãe foi quase que comprada pelo meu pai, lá em Portugal. Meu pai, mais ou menos com uns 25 anos, ele voltou para Portugal, foi mais ou menos em 1929, e ele ia casar com a mãe da minha mãe. Mas depois ele se encantou com a filha e veio embora com a filha para Portugal. A essa altura também a sogra já estava... Ela era viúva e já estava com uma outra pessoa, já estava namorando uma outra pessoa. E aí eles vieram para o bairro do Brás, né? Eles vieram para... Hoje é o Museu dos Imigrantes. Depois eles ficaram ali na região do Brás, né? E com os anos o meu pai teve uma malharia, trabalhou muito de pedreiro e foi trabalhando assim. A minha mãe, com os anos também, ela acabou desenvolvendo um trabalho aí até os 65 anos. Ela vendeu muita roupa na rua, tudo. A essa altura, eles conseguiram comprar um terreno no bairro da Água Rasa, né, que era
fica aí a uns 15 quilômetros do bairro do Brás, né? Era um subúrbio de São Paulo, e eles fizeram lá uma casinha de madeira. Ainda conheci parte dessa casa de madeira, lateral da casa, que era toda de madeira, né? Me lembro bem do meu pai quebrando aquela madeira e construindo a parede, né? E isso foi mais ou menos em 1958, aproximadamente. O Largo São José do Belém, né? Ali era um cemitério e passavam carros ali, e era muita dificuldade. A Prefeitura de São Paulo achou por bem trazer esse cemitério um pouco adiante, que seria o bairro da Água Rasa, né? O Belenzinho, que é acoplado à Água Rasa, né? E começou a desenvolver a primeira fase do cemitério. A segunda fase eu acompanhei muito, porque eu já era moleque, aí dos meus 12 anos, vi muitas máquinas trabalharem e tal, e depois com um cemitério muito grande, né? Trouxe um progresso para a quarta parada, porque existe a rua Tobias Barreto, né? A rua Tobias Barreto era uma elite, né? Era assim uma rua, apesar de ser uma rua, não era uma avenida, era onde existiam engraxates. O meu irmão engraxou muito lá, por volta de 1957 até 64, e faziam até filas para engraxar os sapatos no sábado à tarde. Era uma competição entre os engraxates. Quem tinha a caixa mais bonita, quem trabalhava melhor, quem dava jornal, revista para o camarada sentar e ficar lendo, né? Então mas era uma elite muito grande. E todo dia 15, todo dia 1º, 1 e 2 de novembro, que era os finados, então era uma verdadeira festa, né? Aquilo enchia de carros por todos os lados, né? Aqueles carros antigos, e enchia também o pessoal andando. Eu mesmo vendi muita vela, muita flor nos dias de finado. Fiz isso por uns 7 anos em seguida, né? Era a chance que você tinha ali no ano de ganhar algum dinheiro. E a gente tinha uma diversão também, assim, de circos, né? A nossa grande diversão de fim de semana era parques e circos. Os circos, nesse terreno onde é a segunda parte do cemitério hoje, vinham circos enormes, enormes. O circo vinha assim com 4 elefantes, 2 girafas, 5 camelos, 2 leões, entendeu? 10 macacos, era coisa fantástica. E eu me lembro muito, se é uma saudade muito grande, essa é uma saudade muito grande, que o circo, sábado de manhã, eles saíam nas ruas, o circo inteiro, com os caminhões e tudo, com os bichos em cima, os pôneis andando, os cavalos e tudo. O elefante, em geral, vinha em cima do caminhão, e era uma festa, vinha banda, vinha tocando. Isso era uma coisa fantástica. Coisas de imprescindível qualidade que nós não temos hoje. Nós temos aí pelas mídias, tudo, mas é diferente você vivenciar aquilo. E você ia no circo, né? Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para entrar no circo. A gente muitas vezes fiquei na porta do circo, né? E outras vezes, lá pela segunda metade do circo, o cara ficava com dó e botava a gente para dentro, né? Me lembro bem que tinha um cara vestido de macaco uma vez, né? Prenderam a gente lá numa sala lá dentro do circo. O cara era de espelho, aquele jogo de espelho e tal, e ele fechava para ninguém sair, né?
E eu consegui sair, sabe? Entortei a porta lá e consegui sair de medo, né?